Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a prioridade de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Esse ano me lancei e estou num processo assim de gestação, está difícil esse parto. E eu estou trabalhando num canal do YouTube para falar especificamente sobre o reino de Deus. E junto com isso estou desenvolvendo um curso para uma universidade americana, lá da Christian Leadership University. Me lancei a dar esse curso em inglês. Quem fala inglês, por gentileza, me ajude para melhorar a minha dicção. E para falar sobre o reino de Deus. Por quê? Porque as universidades teológicas, elas, como essa também não tinha, um curso específico sobre o reino de Deus, sendo que é a prioridade de Jesus. E eu vejo assim, o que eu tenho observado, uma dificuldade da igreja de entender a própria Escritura, porque não tem o ponto central da mensagem de Jesus, né? Ou melhor, a sua mensagem, a sua prioridade. E nós temos aprendido na nossa caminhada que Jesus ele nos deu uma prioridade, quando ele diz lá em Mateus 6:33, diga comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele colocou isso como uma prioridade para nós, como um foco principal da nossa atenção e daquilo que nós buscamos na nossa caminhada, como uma busca constante. O reino de Deus, ele só é encontrado, ou só é vivenciado, quando nós entramos na busca. Como as coisas na vida são assim, se você tem aquilo que você busca, e às vezes nós buscamos coisas que não trazem vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui a chave para a vida de um discípulo de Jesus, que é o reino de Deus, o governo do nosso Pai Celeste em nossas vidas, e a sua justiça, que é a sua vontade, se estabelecendo na nossa caminhada. Então, as coisas que os pagãos buscam, os que não conhecem o reino de Deus, eles buscam coisas. E nós muitas vezes tropeçamos também em buscar coisas, em buscar as coisas que as pessoas que não conhecem a Deus também buscam. E Deus, na verdade, quer nos acrescentar as coisas. E Ele quer que o nosso foco, a nossa preocupação, a nossa energia esteja no reino de Deus, na sua justiça. E aí me veio uma pergunta: o Senhor Jesus teve essa prioridade na vida dele? Existe um texto ou vários textos que possam nos ajudar? A prioridade de Jesus em sua vida, em seu ministério. Eu falei algumas semanas atrás, por causa do porquê que nós precisamos fazer um discípulo, porquê que precisamos estar num relacionamento de discipulado, com a pergunta, né, o porquê, e a resposta é porque nós precisamos de uma transformação de mentalidade. Na mensagem de Jesus, a primeira mensagem que dá o tom: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo da sua vida. O reino de Deus está aqui. Amém? E a pergunta, por que nós precisamos de um relacionamento de discípulo e discipulador? A resposta: de fomentar a mudança de mentalidade. Porque sozinho o reino de Deus você não alcança as coisas da verdade do reino de Deus sozinho. Deus estabeleceu para que você, junto com outros, no 2 a 2, no 3, 2 ou 3, como Jesus dá o mínimo, que você junto busque com o outro a mudança e o fomentar da mudança de mentalidade. E nós precisamos alinhar o nosso pensamento com os pensamentos de Deus, e o nosso caminhar proceder com o caminhar de Deus. E como eles são superiores a nós, ao nosso entendimento, à nossa capacidade de absorção, nós precisamos uns dos outros, e aí da ajuda do Espírito Santo que nos conduz. Então daí a transformação acontece. E nós temos falado do nosso processo desse ano, que o pastor nos orientou, a primeiro buscar a amizade, e a partir da amizade nós vamos abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, reconhecendo a Jesus como Senhor sobre os nossos desafios, e aí vem a revelação, que é o ensino da palavra de Deus, e com isso, com a revelação, vem a transformação, que é o resultado. Esses 4 passos, né? A amizade,
um coração aberto à revelação da palavra de Deus e à transformação que é a nossa metamorfose. E hoje então eu tenho a pergunta: o reino de Deus e a sua justiça foi a prioridade de vida de Jesus e do seu ministério? Temos algo nas Escrituras que possa nos ajudar a isso? Eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, para pegar um dos textos, que muitas vezes ele é lido, e como nós vivemos num ambiente onde se foca na teologia mais nos ensinos de Paulo do que nos ensinos de Jesus propriamente dito, nós nos sentimos mais à vontade em falar sobre Paulo, e às vezes não percebemos que a ênfase de Paulo era o reino de Deus. Veja lá o final dos últimos versículos de Atos, os apóstolos, ele pregava o reino de Deus. E aqui nós temos o início do ministério de Jesus. Capítulo Lucas, ele começa ali, né, anunciando: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Nessa época Jesus era o único que tinha o Espírito Santo sobre a face da terra, e ele proclama essa palavra. Ele é rejeitado então na sua cidade natal, Nazaré, e ele se muda para uma cidade praiana ali no lago, ou no mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, que é o seu quartel-general. Até hoje essa cidade ali, ela é muito importante na sua visitação, e é o lugar onde que Jesus fez a maioria dos seus milagres, os seus ensinamentos, o Monte das Bem-aventuranças, como é chamado, né? É ali, tipo nos fundos assim, você tem a visão dele logo atrás de Cafarnaum. E aí é dito no versículo, queria ler com você, do 38 ao 44. Lucas, capítulo 4, 38 ao 44. Deixando a sinagoga, ele foi para a casa de Simão, no caso Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, que nos cura, que nos consola e nos dá entendimento. E pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha sobre nós, nos revelando o reino de Deus, a sua justiça, nos revelando o que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Oro, Pai, e peço que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas. Sim, Senhor, concede-nos o seu ensino, as suas lembranças, a sua inspiração, que enquanto ouvimos a sua palavra, o reino de Deus se manifeste com cura, o reino de Deus se manifeste com libertação, o reino de Deus se manifeste em nossas vidas com paz, com a justiça, com a alegria que o Espírito Santo dá. Sim, Espírito Santo, por gentileza, envolve-nos e ministra-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queria dar ênfase no versículo 43. Jesus diz assim, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado.
Apesar de ele ter um bom grupo de pessoas que estavam ali reunidas em Cafarnaum, o ministério estava dando certo, ele não pensou em construir um prédio, construir uma sinagoga maior. Ele se preocupou em cumprir com o seu chamado. Eu fui enviado para proclamar o Evangelho, as boas notícias, as notícias que são boas demais para ser verdade, entre aspas, tão boas que elas são, do reino de Deus a outras cidades, outras pessoas precisam também ouvir isso. E o interessante é que quando Jesus ele ensinava, ele primeiro ensinava. E aqui tem algumas coisas que ele diz assim: anunciar. Anunciar é vir como alguém que representa um reino e anuncia e diz: o reino de Deus chegou. O rei está aqui. Ele anuncia para que a presença manifesta dele venha e se estabeleça naquele lugar. Pregar, muitas vezes, até estava lembrando esses dias, o irmão me deu um martelo, a gente fala em pregar, a gente pensa no martelo e no prego, e o pastor que está pregando e chamando a atenção, não, e o pregar tem a ver com este anunciar, com essa proclamação, é muito mais uma proclamação de anúncio do que um ensino em si. Jesus proclamava e ele ensinava. E tem vezes na nossa vida que nós precisamos proclamar o reino. E quando o inferno quer se manifestar, o que se faz? Você se coloca firme e diz: o reino de Deus está aqui. Você proclama, você anuncia. Quando você pega uma dificuldade tremenda no seu trabalho, você simplesmente proclama: o reino de Deus chegou aqui. E com isso vem a mudança. Você não se intimida diante de qualquer manifestação das trevas, porque o reino de Deus é muito superior e muito maior. E Jesus ele entrava nos lugares e ele proclamava. E é interessante que no próprio capítulo 4, um pouquinho antes, no 32, depois de ele ensinar no sábado, diz ali o versículo 32, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele falava do que era próprio, da sua experiência, de quem ele era, e não de algo que ele tinha ouvido falar que acontecia, mas ele falava com autoridade por causa de quem ele era. E quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você se posiciona como um filho, como uma filha, e não se intimida diante de nada, e ensina e proclama a palavra de Deus. Amém? E um pouquinho mais adiante, depois que Jesus ensinou, o que acontece? Existe aqui um conflito, um clash de reinos que acontece. Você, como já tenho mencionado nos evangelhos, de repente, quando Jesus se posiciona, o diabo e todo o inferno começa a se levantar, começa a ter um pandemônio, uma pandemia, um monte de demônios começam a se manifestar por causa da manifestação do reino de Deus que vem estabelecendo. E Jesus liberta essas pessoas, porque até então eles não tinham essa habilidade de libertar uma pessoa, porque todos estavam subjugados ao império das trevas. No versículo 36, diz assim: todos ficaram grandemente admirados, e comentavam entre si dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. Uau! Isso nunca acontecia, com uma palavra só. O que é isso? A gente se acostuma um pouquinho com as coisas do reino, mas eles não tinham noção do que estava acontecendo. Eles ficavam admiradíssimos. E um povo que estava debaixo de trevas veio agora à luz, e a salvação vinha para com eles. E o Senhor Jesus ensinava. E por consequência do ensino, o que vinha? As pessoas eram libertas e elas eram curadas. O que eu preciso primeiro é uma transformação de mente, no discipulado, conversarmos sobre a palavra de Deus, abrirmos nosso coração, nossas lutas, e declarar a Jesus como Senhor, reconhecer Ele como Senhor daquelas coisas, e aí a libertação e a cura acontece. E este é um segredo dessa mensagem: as coisas acontecem quando você anuncia o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O interessante é que algumas coisas que para nós são muito importantes, a cura, a libertação, a prosperidade,
Jesus nunca pregou sobre isso. Jesus não deu um curso como curar pessoas. E é interessante que Jesus ele tinha a terapia e também tinha o milagre. Ele atuava os dois. A nossa tradução nos atrapalha um pouquinho, que é tudo cura. Aqui está nesse texto que nós lemos, Jesus, quando estava lá em Cafarnaum, ele orava impondo as mãos e a palavra usada era terapia. Ele tinha um tempo de terapia com a pessoa, orava. Nós chamamos isso hoje talvez de ministração, de ter um tempo de oração, de conversa, para discernir o que acontece, o que Deus fala sobre isso. A libertação, apesar de ter libertado todos que vinham ao encontro dele, você não tem um ensino de libertação nas Escrituras. A prosperidade, é interessante que apesar de Jesus ter cumprido o seu ministério, e ele sustentava, só para saber o tamanho do ministério dele, os 12 que andavam com ele, quem pagava a conta deles? Cada um pagava a sua conta? Era o mestre que pagava, Jesus pagava a conta. Tinha pessoas que investiam, mas você não vê nenhuma vez que Jesus pede dinheiro. O dia que entraram numa prensa, ele disse para Pedro, vai lá, pesca um peixe e pegue o stater e pague o imposto. Por quê? Porque ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas acompanhavam. Então a prioridade de Jesus, quando ele diz é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, é uma prioridade que ele coloca. Ele não coloca a prioridade nas curas e nas libertações, nem nos milagres e sinais. Ele até se incomoda quando as pessoas vêm e pedem um sinal, me dá um sinal, quero ver se você realmente é o Cristo, se a unção realmente repousa sobre a sua vida. E ele não fazia sinais por diversão, nem fazia sinais para que entreter as pessoas. Eu acho interessante e tenha um pouquinho de paciência comigo, quando você se depara com a Bíblia, porque a Bíblia, ela não é um livro religioso como ela é considerada. Nós temos uma dificuldade tremenda com isso, porque nós somos tão enquadrados, tão formatados na questão da religião, que temos dificuldade realmente de compreender isso. Por isso que nós precisamos de entrar em discipulado e conversar sobre isso. A Bíblia não é um livro religioso, ela é um documento legal. É um documento de governantes, de como governaram sobre a face da terra. Por isso a Bíblia é chamada da lei de Deus. A Bíblia também não é uma doutrina religiosa, nem um documento religioso. Ela é a constituição do reino de Deus. É a carta magna do reino de Deus, que nos revelam como o reino de Deus é. E quando falamos de reino, falamos de um governo. E a Bíblia é sobre um rei, é sobre um reino e sobre uma família real. E você e eu participamos dessa família. Você pode dar uma glória a Deus? Somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia fala de um reino que foi estabelecido. Esse reino foi entregue. Esse reino depois se perdeu, com isso, e ele foi recuperado. Ele veio e ele ainda virá com toda a sua plenitude. E você já pode experimentar esse reino que vai vir em sua plenitude hoje na sua vida. A Bíblia então não é um livro sobre religião, ela é um livro que eu preciso buscar uma mentalidade correta. Se eu entro aqui com uma mentalidade religiosa, eu não entendo as Escrituras. Ele se torna um livro de debate e não um livro de governo. E a Bíblia não foi feita para ser debatida. Ela foi feita para você receber a revelação e vivê-la, como os personagens da Bíblia. Então a Bíblia é um documento legal, é uma constituição que incorpora as leis de um país chamado céu. E você é um cidadão do céu. E nesse livro estão todos os detalhes sobre o rei e sobre o reino. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer a Deus como rei. Nós achamos que esse é apenas um dos atributos dele, quando ele é conhecido como o Rei da Glória. E ele se apresenta como rei. E agora nós temos um problema quando falamos isso, porque nós nascemos no Brasil.
Mas por que? Tem um problema de ser brasileiro? Não, não é isso. É que nós, no Brasil, nós temos dificuldade tremenda com os termos da monarquia, os termos do reino de Deus. Porque a democracia permeia nosso jeito de pensar, maneira como nós decidimos, e não existe o conceito bem estabelecido em nós do reino. Por isso que nós precisamos de um processo de transformação de mentalidade. Na verdade, a democracia é o oposto do reino. E nesse ambiente democrático, a nossa cultura, ela é uma cultura democrática. E o perigo quando nós lemos a Bíblia é ler a Bíblia com os olhos de um democrata, de uma democracia, ou da sua linha política que você segue. E a Bíblia, ela é totalmente diferente, por isso que nós temos dificuldade. Por exemplo, uma comparação entre democracia e reino. Na democracia o poder está no povo. Até se diz assim, né? O poder emana do povo. Só que não, né? Mas tudo bem. A gente pelo menos acredita assim. Em um reino, o poder está numa pessoa, no rei. Na democracia, você vota. E dizemos assim, o povo é soberano. E no reino de Deus não, porque o rei é soberano. Na democracia, o povo que produz a lei. Nós elegemos lá os deputados e senadores e vereadores para que eles formulem as leis. E dizemos inclusive que a voz do povo é a voz de Deus. Só que no reino, as palavras de Deus são a lei. E Ele não põe em votação a lei dele, a vontade dele sobre as nossas vidas. Então eles são opostos. Em uma democracia, o que se valoriza é a propriedade privada. Aí vem uma outra linha que diz assim, não, as coisas são de todo mundo. De repente você percebe que é só uma oligarquia, são alguns poucos que querem deter tudo e o povo fica todo pobre. Em um reino, você não possui nada. Tudo é comum. O rei é dono de tudo. E a boa notícia é que você participa da riqueza do reino. No reino de Deus, a questão é que tudo está à sua disposição, conforme a sua habilidade ou a sua maturidade. Assim como um filho, quando ele vai crescendo, à medida que ele vai crescendo na sua maturidade, ele vai tendo acesso às coisas do reino. E o reino de Deus é assim também. Você encontra acesso à medida que você vai amadurecendo. Por isso que o discipulado é tão importante, nos tirar de uma situação de bebês e nos trazer uma situação de maturidade, de pais e filhos, pais e mães espirituais. E o discipulado busca isso, não para que a gente só tenha o que fazer, mas que a gente alcance a maturidade em Cristo Jesus. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que o reino, ele já foi estabelecido sobre a face da terra. Toda vez que a Bíblia fala em restauração, esse rei, quer dizer, já estava estabelecido e agora precisa ser estabelecido de novo em Cristo Jesus. O que tinha sido estabelecido? Deus, em sua sabedoria, criou os céus e a terra e confiou a administração da terra ao ser humano. E ele disse, tenha ele domínio sobre a face da terra. A palavra domínio não é ficar dominando as pessoas, mas é exercer governo sobre todas as coisas. Sobre o céu, a terra, o mar, só não sobre pessoas. As pessoas você serve no reino de Deus. Você não domina nem subjuga outras pessoas, mas você serve as pessoas no reino. E esse reino estava estabelecido e Deus ele plantou um jardim na região do Éden e a partir dali ele manifestou a sua essência na vida de Adão e na vida de Eva. Eles na humanidade, a essência, a glória de Deus estava ali e o sonho de Deus era encher toda a terra com a sua glória. A tarefa de Adão e Eva era encher então a terra de toda a glória de Deus, de toda a essência de Deus. Ela era para ser vista por toda a terra. Como é que eles iriam conseguir isso?
Deus deu um contrato para eles. Hoje se chama contrato de adesão, né? As 4 cláusulas: vocês frutificam, vocês multiplicam, vocês enchem a terra e vocês sujeitam a terra. Fazendo essas 4 coisas, você se torna referência em qualquer área da sua vida. Quando você começa a frutificar o que Deus dá para você. Aí depois de frutificar, você aprende, aí você multiplica, depois você enche a terra com aquilo que Deus colocou na sua vida, e você se torna uma referência em todas as coisas. E Deus deu então esse mandato para o ser humano, para ele manifestar o reino de Deus sobre a terra. Quando nós aprendemos com a oração do Senhor Jesus, quando nós oramos ali: venha o teu reino, manifeste a sua vontade, assim como é no céu, também seja sobre a face da terra. Você busca a manifestação, e era essa que estava presente. Só que aconteceu uma alta traição. Nós chamamos de queda. E às vezes achamos que nós caímos do céu. Mas nós não caímos do céu, nós não perdemos o céu. Nós perdemos a conexão de governo com o céu. Esses dias eu vi uma pessoa que disse: você é um anjo que caiu do céu. Não. Tem o outro que caiu do céu. Nós caímos da onde? A Bíblia poderíamos chamar isso de rebelião, que é a palavra da essência, a palavra pecado. Nós caímos da posição que nós tínhamos de governante sobre a face da terra. E o que aconteceu quando o homem ele trai a Deus? Ele não respeita aquilo que Deus deu para ele. Ele perde a presença manifesta do Espírito Santo na vida dele. Aqui tem um segredo que talvez demoraria horas para explicar. O nosso espírito, assim como a nossa respiração, depende de algo externo. O nosso espírito, ele está conectado a um outro espírito. E o ser humano estava conectado ao Espírito de Deus. O Espírito se retira e ele se conecta a um outro Espírito. Veja Efésios 2. E agora ele está dominado por uma outra situação espiritual na vida dele. Agora não mais o reino de Deus se manifesta, mas agora o império das trevas se manifesta na vida dele. E ele fica subjugado, em vez de governar, ele agora é governado por este império das trevas. E aí você tem toda essa história, a narrativa, como quando o império das trevas, ele se manifesta, o que acontece? Um irmão mata outro irmão. O que acontece? Começa a acontecer a confusão genética. Os espíritos malignos começam a se unir às mulheres e gerar uma geração fora da genética de Deus. Deus diz que tem que destruir toda essa situação. Só encontra em Noé a genética pura. Ele encontra a graça, então Deus recomeça com Noé. Aí o que acontece? A terceira cláusula do contrato é quebrado. Os seres humanos, em vez de encherem a terra, eles se unem na Torre de Babel. E o que acontece? Deus diz: isso vai dar ruim, vão se destruir aqui. Deus atrapalha todo o processo. Quando as 3 cláusulas são quebradas de um contrato, Deus decide retomar o contrato. E ele chama quem? Gênesis 12, Abraão. E começa a história da restauração e da restituição do reino de Deus. Aquilo que Deus tinha avisado lá para Eva já, que na semente dela viria o Salvador. Agora Deus começa a sua história. Puxa, mas é muito tempo. Estragar é fácil. Arrumar as coisas é um desafio, não é verdade? Aquilo que está estragado na nossa vida por causa do império das trevas, vai levar um certo tempo para se arrumar. Às vezes leva uma geração. Às vezes, dependendo da nossa busca, nós conseguimos restaurar mais fácil o que foi destruído, morto em nossas vidas. Os sonhos, os projetos de Deus, a revelação, o entendimento, a mentalidade do reino que foi destruída, leva tempo para reconstruir. Por isso que nós precisamos da ajuda uns dos outros no discipulado, porque nós nos desviamos culturalmente muito fácil. A cultura do reino de Deus, para ser estabelecida na nossa vida, leva tempo. Eu preciso de um exercício constante de busca para que eu seja restaurados em tudo que eu tenho na minha vida.
que Deus tem preparado para a sua vida. E diz assim Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3,14. Então o Senhor Jesus vem sobre a face da terra com esse propósito de restaurar o reino de Deus, e que você experimente de novo o que é viver debaixo do governo de um rei que é favorável e que quer abençoar e favorecer a sua vida. O Senhor Jesus vem com essa prioridade estabelecida: restaurar o reino de Deus sobre a terra. Para isso as pessoas precisavam novamente ser batizadas no Espírito Santo. E aqui é algo interessante. Quando João Batista, que é o arauto, que era aquele que ia na frente e dizia: o reino de Deus está por vir, está próximo de vocês, o Messias chegou, ele está aqui presente, ele vai abrindo o caminho. E nos 4 evangelhos você tem a mesma descrição. O que o Messias vai fazer? Vai batizar no Espírito Santo e com fogo. Porque o Espírito Santo traz de volta a manifestação do reino, do governo de Deus na sua vida. Amém? Está comigo ainda ou não? O problema da rebelião, o seu pecado, estava no meio. Porque o Espírito é santo. Ele não habita numa pessoa em pecado. As pessoas precisam ser libertas do pecado, da força do pecado. E para isso era necessária a cruz. A cruz não era o objetivo em si, mas era um meio para que você pudesse ser batizado no Espírito Santo. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado precisava ser pago. A culpa que estava sobre nós da rebelião para com Deus precisava ser resolvida. A maldição que repousava sobre nós por ter desobedecido o caminho de Deus precisava ser resolvida. E a única maneira era pagar o preço. Qual era o preço? Era o preço de sangue. E no mundo espiritual, o sangue é moeda, é pagamento. E quando você invoca o sangue de Jesus sobre uma situação, você percebe o poder da manifestação do sangue de Jesus para a libertação. Eu sempre fiquei muito impactado com o irmão uma vez, muitos anos atrás. Ele disse que a mãe dele era, não sei se era da igreja Deus é Amor ou Brasil para Cristo. Ele dizia assim, a mãe dele quando caminhava, de repente ela dizia: sangue tem poder. O que está acontecendo? Ela percebia alguma manifestação maligna. Eu peguei meu jeito também. Parece alguma coisa, sangue tem poder. Opa, o sangue, a autoridade daquilo que Jesus conquistou por nós. Então, Jesus era necessário que Ele derramasse o seu sangue para o perdão do nosso pecado, para que pudéssemos, o quê? Ir para o céu? Para que o céu viesse na sua vida de novo pelo Espírito Santo. Pode dar uma glória a Deus? Uau! Isso é tão libertador na leitura das Escrituras. Após a ressurreição de Jesus, então, Ele pega as chaves da morte, do inferno, Ele retoma a autoridade. Até então, o diabo era o príncipe desse mundo. A partir de então, Isaías 32 se estabelece e o novo príncipe se estabelece. E com ele reinam outros príncipes sobre a face da terra. E aqui tem um bloqueio mental nosso. Realmente parece que tem um concreto na nossa cabeça. De entender que o diabo não é mais o príncipe desse mundo. Ele foi vencido. A igreja, no meu entendimento, se debate com a questão do anticristo, achando que ele vai retomar o governo sobre a face da terra. Aqui tem uma curiosidade, só um parênteses. O texto de 1 João, capítulo 5, diz assim: o mundo jaz no maligno. A tradução nos atrapalha ali. O que é o mundo? Sistemas de governo, cosmos. O que é o maligno? Ali a tradução põe o maligno em maiúsculo. Ali é maldade. Os sistemas de governo deste mundo são maldosos. Seja comunismo, seja capitalismo,
seja outros sistemas de governo, seja sistema de educação. Esses dias me assustei e alguém disse assim: a pobreza, ela é intencional. O comunismo, nem o capitalismo consegue viver se não tem pobreza. Precisa da pobreza para a riqueza ficar com alguns. E o reino de Deus não é assim. Você participa, a riqueza do reino de Deus é comum a todos nós. Eu gosto do termo em inglês, né? Commonwealth. Você tem a riqueza comum que nós participamos. Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, eu acho muito interessante esse texto, ele é um texto intrigante, em João capítulo 20. Quando ele ressuscita dos mortos, ele entra no quarto. Os discípulos tudo se encostam na parede. O susto que ele deu. Aí quando Jesus diz assim: paz seja conosco, eles, o que é isso que aconteceu aqui agora? Jesus apareceu, eles ficam tudo meio desconcentrados. Jesus ri sobre a situação, se riem com eles, e ele diz assim: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vocês. Para isso, recebam o Espírito Santo. A primeira ação que Jesus fez com os discípulos foi dizer: receba o Espírito Santo. No meu entendimento, eles nasceram de novo, assim como Jesus nasceu do Espírito, por isso era filho de Deus. Você nasce de novo porque você se comportou bonito? Não, você nasce de novo e você se torna um filho de Deus quando se nasce do Espírito. O Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Pode dar uma glória a Deus por isso. Nós nos tornamos filhos de Deus porque o Espírito Santo vem habitar em nós, a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. E nesse momento o reino de Deus foi restaurado em sua vida, em minha vida. Assim como Jesus, eu falei, nasceu do Espírito e o reino de Deus começou a se manifestar em sua vida. Agora os discípulos foram restaurados no reino de Deus. Eles foram libertos, o que eles não entendiam até então, porque ainda estavam escravizados na sua mente pelo império das trevas. Agora eles tinham sido transladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses, capítulo 3. Resumindo, o reino de Deus volta a se manifestar em um ser humano no momento da volta do governo do Espírito Santo em sua vida. O reino de Deus está na sua vida. Ele se manifesta na sua vida. E o que Deus espera de nós é que a gente agora comece a buscar a revelação do reino de Deus em nós, do reino e da justiça. Eu exemplifico muitas vezes assim, né? O reino que é o governo dele sobre uma situação. Eu li o texto ali para a ceia, quando você confessa Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dessa situação, e você crê que no poder da ressurreição, na vinda do Espírito Santo na sua vida, o que acontece? Você obtém a salvação. A salvação, em termos para nós hoje assim, é solução. Simplificando. Você encontra uma situação impossível, Jesus é o Senhor dela. Um casal vem para você e diz: é impossível. Bom, Deus não vai pôr a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu vou fazer com esse turma? Com essa turma? Nada é impossível ao reino de Deus, porque Deus é rei na nossa vida, amém? E você tem uma experiência profunda, você pode ter ela na sua vida. E quando Jesus diz assim: é necessário que eu anuncie, proclame essas boas notícias do reino de Deus, as outras cidades, todos precisam ficar sabendo. Nós precisamos no nosso discipulado aprender a renovar a nossa mentalidade, abrir o nosso coração a perceber o favor de Deus, na revelação da palavra de Deus, e perceber o governo dele na nossa vida. E é interessante que quando Jesus ele fala com seus discípulos e dá agora para eles a mesma experiência: agora vocês saiam, ele diz assim, no capítulo 9 em Lucas: tendo Jesus convocado os 12, depois ele convocou os 70, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos.
Interessante que Jesus, ele focou. Você prega o reino. Porque a gente é muito interessado em muitas coisas, fica pregando um monte de coisa. E se perde em muita pregação. Que nos interessa, que nos é curioso, a gente começa a debater, discutir, se dividir. Quando Jesus diz, você prega o quê? Você prega o reino de Deus. O evangelho, essa boa notícia do governo, da manifestação do reino de Deus. E por consequência, a cura dos enfermos, a libertação dos cativos acontece. O seu comissionamento, o Senhor Jesus deixa claro qual é a mensagem que deveriam de anunciar. Deveriam de anunciar, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Como assim? Onde você chega, aonde você se apresenta, o reino de Deus está presente. Porque nós estamos falando de um reino não físico, nós estamos falando de um reino espiritual. E você já sabe, talvez de tempos, que o que nós vemos no natural é governado pelo mundo espiritual. Você percebe isso, governantes? Por que governantes derramam sangue na época da eleição? Por que pessoas são ofertadas? O sangue do ser humano, de crianças, bebês, vão ser ofertados nesse ano. Para quê? Para conquistar poder espiritual. Para entrar em governo. O natural é governado pelo espiritual. E a boa notícia, que o Senhor Jesus é rei sobre todo o principado, potestade, principado. Aonde você chega e tenha Jesus como Senhor da sua vida, você está de costa quente. Como eu já falei muitas vezes aqui, eu gosto quando o Carlos tem uma situação e o demônio fica lá incomodando, não quer sair. Ó, quem está comigo? Consegue encarar? Aí. O reino de Deus, ele está aqui. Eu tenho isso por um decreto, e às vezes faço isso no meu devocional, e digo assim, o reino de Deus está aqui. Ele se manifesta em minha vida, família, ministério. O reino de Deus se manifesta em poder, destruindo as obras do diabo e manifestando a paz, a justiça, a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus manifesta compaixão, poder e autoridade, manifestando o céu na terra. Você foi designado, o propósito de Deus é que você experimente a glória de Deus, a essência de Deus na sua vida, que o reino de Deus, que o Espírito Santo traz na sua vida, e que essa essência não pare em você, mas que pessoas comecem a usufruir do fruto que Deus vai colocando na sua vida. O discipulado é importante porque, concluindo, o reino de Deus e a sua justiça foi a prioridade de Jesus em sua vida e ministério, sim. E nesses dias nós precisamos resgatar isso em nossas vidas. O reino de Deus com toda a sua, o seu poder. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros para resgatar essa prioridade e focar no que é o reino de Deus. Eu acho muitas vezes, até por causa de algumas teologias, o que acontece, as pessoas acham que entram para o reino de Deus e no reino de Deus vale tudo. Não vale? No reino de Deus tem uma vontade muito clara, a justiça de Deus é muito clara. As leis de Deus, elas, como diz em Romanos 8,4, a lei do Espírito da vida faz com que você cumpra os preceitos de Deus. Os princípios, aquilo que Deus tem estabelecido, você vive eles. Não é uma terra de ninguém, não é uma anarquia, é um reino. E nesse reino, o rei, ele tem princípios muito claros para você e para mim viver. Só que nós não conseguimos, claro que não conseguimos por nós, por isso que o Espírito Santo vem em nós. Ele manifesta em nossas vidas para que a vontade do Pai, a sua justiça, seja estabelecida. E é por meio dele, então, nós podemos viver o que Deus tem preparado. Deus nunca pensou em estabelecer o seu governo para que você, por sua própria força, cumprisse isso. Mas Ele confiou a você e a mim o Espírito Santo. E pelo poder dEle, nós vivemos o que Deus nos tem dado para viver. Por isso que toda vez que Deus te chama, e por isso que nós precisamos do discipulado, as coisas que Deus dá para você são muito grandes, nós não conseguimos compreender, não conseguimos capacitar, precisamos nos ajudar mutuamente a depender do Espírito Santo para que possamos cumprir com o que Deus tem preparado para nós. Amém, queridos?
Você recebe essa palavra? Jesus diz: é necessário pregar o reino de Deus. É necessário. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.